Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da Lição Jovem. E eu digo mais um, porque eu já estudava a Lição Jovem lá no meu Instagram, mas por algumas sugestões eu decidi migrar aqui para o YouTube, para que outras pessoas também, mais pessoas, possam ser alcançadas com o estudo da nossa lição da Escola Sabatina Jovem, tá? Eu já estou aqui com a minha lição, pronta para compartilhar com vocês aquilo que eu tenho estudado aqui, né? E como eu digo para vocês, esse vídeo é um complemento ao seu estudo da lição. Então eu espero que agora, você assistindo esse vídeo, já tenha feito a leitura do texto base, seguido aquele passo a passo que eu deixei aqui no meu primeiro vídeo do canal, que foi mostrando como eu estudo a lição jovem, trazendo para você dicas de como você pode melhorar seu estudo da lição e também da sua Bíblia, tá bom? Então, acredito que você já estudou aí a sua lição, já leu o texto, já fez as suas marcações e eu venho aqui trazer uns complementos para vocês do Espírito de Profecia, tá? Nós vamos hoje nos deter... hoje é segunda, dia 16 de janeiro. Nós entramos aí na terceira semana da nossa lição jovem e o tema dessa semana é sobre a vida de Noé, né? Noé era um doador grato. Então, a vida de Noé emanava gratidão. Noé não se tornou uma pessoa grata. Noé era grato. Isso fazia parte do caráter de Noé, da integridade de vida dele. Então, o tema de hoje, segunda-feira, é aceitando o inevitável. E o texto da lição vem trazendo pra gente as nuances de como era que estava vivendo o povo naquela época de Noé, quando Deus decidiu revelar para ele, dar uma revelação chocante, como aqui no texto da lição diz. Eu achei o máximo essa expressão, revelação chocante. Então, o povo daquele período, né, o povo antediluviano, vivia de uma forma que desagradava completamente a Deus. E é muito bizarro você pensar que se você tinha uma propriedade, vinha alguém, roubava a tua propriedade e ainda te matava. Às vezes te deixava vivo. Mas imagina ao ponto que chegou a maldade do coração do ser humano. E aí, eu trouxe para você o complemento do Espírito de Profecia. Porque aqui no livro Patriarcas e Profetas, que é aquele que a gente já estava usando na semana passada para falar de Abel, eu vou trazer aqui para você, ó, Patriarcas e Profetas, o livro da Ellen White. A gente vai estudar hoje. A gente não, né? Porque eu não vou trazer tudo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ler esse capítulo todo. Mas eu vou trazer aqui alguns lampejos desse capítulo para você. Capítulo 7, o dilúvio, vai tratar sobre como era que estava o mundo naquele período de Noé. Vai falar também sobre a integridade dele. E assim, Noé viveu na 9ª geração depois de Adão. Então, o mundo ainda estava na infância, digamos assim, porque não havia milhões, assim, né? Eu estou conjecturando que não havia milhões, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que o Espírito de Profecia traz que o mundo ainda estava na infância, porque não fazia muito tempo, muito tempo, que Deus havia criado Adão e Eva, que tinha criado todo mundo, aquela coisa maravilhosa. E o mundo ainda estava maravilhoso no que diz respeito à sua natureza. Tinha marcas do pecado, mas ainda estava maravilhoso. Então, falando em natureza, a humanidade estava tão desgraçada que os homens, quando eu falo homens é o ser humano, tá? Eles, no meio do jardim que Deus fazia, no meio das árvores frondosas, eles colocavam estátuas, eles colocavam ídolos para adorar. Então a idolatria começou ali a penetrar, né, na vida daquele povo antediluviano e eles excluíram a Deus do seu conhecimento. Era nesse ambiente que Noé estava vivendo, tentando tirar seus filhos, sua família daquela influência que o mundo trazia, aquela influência de corrupção moral mesmo. E assim, Noé veio de uma geração, de uma família que já conservava os princípios do Deus vivo. Aqui no capítulo, ela vai falar que no meio da corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. Então, assim, Matusalém era o avô de Noé. Então, Noé vinha de uma família que já buscava, no meio de toda a miséria, se manter firme, se manter protegido das influências negativas que o mundo trazia. E como era que eles se mantinham protegidos? Ligados a Deus, na relação deles com Deus. Então, ela traz aqui que quando Noé informou ao povo o que ia acontecer, né? O dilúvio e tudo mais, e começou a construir a arca, os homens manifestavam o desprezo pela advertência de Deus. Continuavam a fazer exatamente o que eles haviam feito antes de Noé dar a ordem e dizer assim, olha, vocês precisam entrar na arca que eu vou construir. Deus vai mandar uma grande chuva. Continuaram com suas festas, banquetes de glutonaria. Comiam, bebiam, plantavam, edificavam. Faziam seus planos com referência às vantagens que eles esperavam adquirir num futuro.
Ou seja, se eles estavam contando vantagem com o futuro, é porque eles realmente desprezavam a verdade que Noé veio trazer. Porque o conhecimento de Deus para eles havia sido excluído. Então, no meio de tudo isso, estava lá Noé, pela fé, seguindo estritamente a ordem de Deus. Ela diz assim: pela fé, Noé divinamente foi avisado das coisas que ainda não se haviam visto. Ele temeu, ou seja, acreditou, e para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Enquanto Noé estava a apregoar a sua mensagem de advertência ao mundo, as suas obras testificavam da sua integridade, da sua sinceridade. Noé deu ao mundo o exemplo de crer precisamente em tudo que Deus diz. E tudo quanto ele possuía, ele empregou na arca. Então, olha só que exemplo maravilhoso que Noé deixou para nós. Noé deixou aquele exemplo para toda uma nação que estava tão influenciada pelo pecado que Noé e sua família foram os únicos a crer que Deus realmente iria cumprir aquilo que ele havia dito. Então, Noé tentou tirar os seus filhos ali, né? Conseguiu tirar os seus filhos daquela influência corruptora, porque Noé andava com Deus. Noé era alguém que tinha relação com Deus. E aí, a lição vem trazendo aqui uma pergunta que eu achei muito interessante. Quais eram os princípios que norteariam a gestão financeira num momento como aquele? Ou seja, como é que Noé gerenciaria suas finanças pessoais e tudo mais? Eu escrevi aqui, os mesmos princípios que Noé tinha antes do período do dilúvio seriam os princípios que norteariam a vida dele depois. Porque Noé não recebeu as orientações dos princípios de Deus ali, prestes ao dilúvio vir. Noé já era alguém que seguia a palavra de Deus. Então, quais eram os princípios que iam nortear a vida dele? Os princípios eram os mesmos, a situação é que era diferente. Agora eles teriam uma nova mentalidade, eles iriam adaptar-se a uma nova realidade. Então, Noé, como a gente estudou na lição de domingo, ontem, perderia tudo. Mas o mesmo Deus que havia dado a ele as orientações de como reger a sua vida antes do dilúvio, era o mesmo Deus que estaria com ele, continuando a orientá-lo. Então, a vida de Noé continuaria a seguir os princípios de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus já havia ensinado para Noé, já havia ensinado para os seus ancestrais. Ele já tinha aprendido sobre o verdadeiro Deus. A única coisa que iria mudar era a realidade de Noé. E quando Noé saísse da arca, aí sim ele teria que se adaptar. Mas os princípios eram os mesmos. Então, você que é jovem, eu que sou jovem, nós precisamos ter em mente isso. Os princípios da palavra de Deus, eles estão aqui para nortear a nossa vida. E nós precisamos, em meio à corrupção que existe no mundo, nos tornarmos pessoas fiéis. Eu digo nos tornarmos porque, de caráter pessoal, assim, naturalmente, a gente não é fiel. O pecado influenciou mesmo a nossa vida e nós não conseguimos ser fiéis a Deus naturalmente. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de orar, pedir ao Espírito Santo que nos molde, que nos transforme. Então, no meio de toda a nação corruptora, Noé era uma luz. Noé e sua família eram luz no meio disso. Ele conseguiu fazer com que os seus filhos, e ali a família de seus filhos, não fossem influenciados pela corrupção que vivia ali no meio do povo. Então, eu e você também podemos fugir dessa influência do mundo. E isso não significa a gente ficar isolado, a gente não ter amigos. Não, a gente consegue influenciar as pessoas com a nossa vida se a gente seguir estritamente a palavra de Deus. Claro que se a gente não segue a palavra de Deus, a gente não vai ter influência positiva nenhuma sobre as outras pessoas, tá? Então, assim, aqui também vai falar sobre a questão da proteção. Não adianta a gente querer que Deus nos proteja, que Deus nos guie, que Deus nos oriente, se a gente não tem comunicação com Deus, se a gente não tem ligação, intimidade. A palavra é essa. Tava procurando aqui no cérebro uma palavra. Intimidade. Noé tinha intimidade com Deus. Por isso ele era uma influência positiva. Por isso ele sabia exatamente o que fazer. Por isso ele sabia que Deus iria protegê-lo de qualquer situação. Porque ele estava ligado a Deus, seguindo fielmente as orientações que Deus dava. Então eu vou deixar aqui para você, no link da descrição, o link do capítulo 7, aqui na descrição, para você entender um pouco mais como era que estava o mundo naquele período de Noé e como é que Noé conseguiu, em meio a tudo isso, trazer algumas pessoas para crerem no Deus que ele cria, porque o capítulo vai dizer que existiam muitas pessoas que ajudaram Noé a construir a arca e elas descansaram antes, mas elas descansaram no pó, crendo na palavra de Noé. Então elas foram recolhidas por Deus, porém elas acreditaram. Então elas não morreram. Ah, morreu todo mundo quem não entrou na arca foi porque foi levado pelo dilúvio. Não. Muitos não entraram na arca, morreram antes,
mas morreram salvos porque acreditaram na palavra de Noé, acreditaram em Deus, certo? Aqueles que foram destruídos é porque não acreditaram mesmo, tá bom? Então, para esse vídeo não ficar muito grande, que já tá grande, mas se você chegou aqui até o final, deixa o seu comentário e amanhã a gente tá aqui novamente para trazer a gente o quê? Você tá sozinha, Kelly. Amanhã eu tô aqui de novo para conversar com vocês e trazer mais alguns complementos aí do espírito de profecia, aquilo que eu tiver conseguindo compreender, eu vou compartilhar com você, tá bom? Então deixa aí o seu like, comenta e compartilha também com a sua classe jovem, com seus amigos que precisam também se aprofundar um pouco mais no estudo da lição e quem sabe estão precisando da minha ajuda, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã.